Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. E hoje eu quero profetizar na sua vida que este é o dia que o Senhor fez e o Senhor vai te abençoar em todos os seus caminhos. Hoje é o dia que Deus preparou para que você receba das mãos dele aquela notícia que você tanto espera. Você sabe o que você está buscando do Senhor. Você sabe as orações que você tem feito diariamente. E eu profetizo na sua vida hoje saúde. Eu profetizo na sua vida provisão da parte de Deus. Profetizo na sua vida hoje que este é o dia que o Senhor marcou para mudar a história da sua família, a história da sua vida. Dá para você céus abertos, as janelas dos céus transbordando sobre a sua vida, porque as despensas do céu nunca estão fechadas e também nunca são escassas. Muito pelo contrário. Nos céus há abundância para ser derramada sobre sua vida, porque a palavra diz que ninguém pode receber qualquer coisa se do céu não lhe for dado. Meu nome é Jairo Luciano, sou o seu pastor, durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Enquanto eu orava a Deus aqui, buscando uma direção para nós hoje, crendo que Deus sempre responde e nos direciona, Ele nos trouxe uma palavra tão importante, que nos mostra as batalhas que nós enfrentamos, mesmo depois que Deus nos dá uma palavra. Mas quando nós nos apegamos à palavra que Deus nos deu, nós permanecemos firmes, não deixamos que o inimigo roube a nossa bênção e muito menos a nossa fé. E eu te convido a tomar nas suas mãos aí a sua Bíblia e abrir comigo no livro de Gênesis, capítulo 26. Isso, se você quiser agora, você pode pausar esse vídeo, pegar a sua Bíblia e abrir comigo Gênesis, capítulo 26, a partir do versículo 1, e acompanhe comigo essa história. Eu vou ler apenas um trecho, vou contextualizar tudo e te convidar a ler todo esse capítulo logo depois, para você compreender e absorver ainda mais daquilo que Deus quer falar contigo nesse dia. Vamos lá? Gênesis 26, versículo 1. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: Não desças ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e serei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e as darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Bom, esse texto, ele traz para nós um contexto de escassez que estava para acontecer, que já estava acontecendo, e Isaque procurou Abimeleque, rei dos filisteus, talvez com o intuito de achar ali, através dele, algum tipo de provisão. Mas, no começo dessa história, no começo dessa jornada, Isaque comete um erro, e quase que ele incide no erro que o seu pai, Abraão, cometeu. Porque, por causa da beleza de Rebeca, por causa da formosura dela, Abimeleque soube da parte de Isaque que ela era sua irmã e não sua esposa. E, em um dado momento, Abimeleque, olhando, viu a maneira como que Isaque tratava e acariciava Rebeca e disse: certamente ela é esposa dele. E por pouco não aconteceu com Isaque como acontecera com Abraão, que da mesma maneira agiu e teve ali um sério problema com a sua esposa e o rei daquela época onde ele estava se refugiando.
Enfim, a história hoje que nós queremos tratar é da fidelidade de Isaac diante da palavra de Deus. Ao ser confrontado por Abimeleque, Isaac se arrependeu, explicou que ele teve medo e naquele mesmo instante as coisas mudaram e ele teve que assumir a postura de marido de Rebeca e teve sim prosperidade da parte de Deus. Logo ele lançou sementes, a terra prosperou e ele começou a frutificar naquele lugar. Porém, haviam poços, aquela região, uma região muito seca, havia fome, havia falta de água, e Isaac abriu poços antigos que tinham sido abertos por Abraão, seu pai, e de repente os filisteus vieram contra ele e entulharam os poços. E ele abre mais uma vez um outro poço e os filisteus vão lá e entulham novamente. Ele abre mais uma vez um poço, aquele poço dá água e os filisteus vão lá e tomam a água dele, fala, esse poço é nosso. Mas em nenhum desses momentos, mesmo Isaac, a palavra diz que ele havia ficado muito rico, ele havia prosperado muito, mesmo assim, Isaac não contendeu com aqueles homens. Isaac não entrou em guerra, mas Isaac confiou na palavra que Deus havia dado para ele, que mesmo que todos ali estivessem passando por necessidade, que todos ali estivessem passando aquele tempo de escassez, com ele não aconteceria dessa forma. Deus iria confirmar a bênção sobre a vida de Isaac como descendente de Abraão e, mais do que isso, iria multiplicar a sua descendência. E Isaac confiou na palavra de Deus. E Isaac permaneceu ali naquele lugar. Ele não voltou para o Egito. Até que, num dado momento, ele continuava sendo próspero da parte de Deus para ele, a prosperidade da parte de Deus para ele acontecia, e os filisteus viram que não poderiam ser contra Isaac, foram até ele e fizeram um acordo de paz. Não queremos guerrear contra você e não queremos também que você guerreie contra nós, porque eles perceberam que Deus era com Isaac. E logo na sequência desses fatos, desse acordo, Isaac abre mais um poço e aquele poço jorra muita água e naquele tempo em diante os filisteus não mais contenderam com Isaac e ele continuou prosperando naquelas terras. Entenda uma coisa, muitas vezes na sua vida você vai receber uma palavra de Deus, Deus vai te dar uma direção. No entanto, o que aconteceu com Isaac aqui é que logo após Deus dar para ele uma palavra, os inimigos se levantaram contra ele. Deus falou, não saia daí, eu vou te prosperar aí nesse lugar, eu vou te abençoar onde você está. E o que foi acontecendo? À medida que a bênção de Deus foi chegando a Isaac, os inimigos se levantaram para frustrar os planos, para roubar a bênção de Isaac, para entulhar os seus poços, para lhe trazer prejuízo. Mas Isaac perseverou. Talvez ele pudesse dizer, eu vou me embora desse lugar, não dá mais para ficar aqui, que esses filisteus estão sempre me perturbando, entulhando os meus poços. Ou então Isaac poderia, então eu vou guerrear com ele, eu sou um homem muito rico, vou levantar aqui um exército e nós vamos fazer uma guerra, uma contenda com este povo filisteu. Mas em momento nenhum, Isaac não fez absolutamente nada nesse sentido. Ele apenas confiou na palavra de Deus. Assim acontece conosco. Deus te dá uma palavra, as coisas boas começam a acontecer na sua vida e de repente o inimigo começa a querer entulhar os seus poços, começa a querer atrapalhar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Mas persevere, não desanime, porque mesmo que o inimigo se levanta e tenta entulhar os seus poços, vai chegar o momento que ele vai perceber que não pode contra você. Sem que você levante um dedo contra ele, sem que você sequer entre em contenda contra ele, mas o Senhor vai confirmar a palavra que ele já tem te dado. Deus já te deu a palavra e Deus vai honrar a palavra que ele já tem te dado. Isaac, por todos aqueles tempos, a Bíblia não menciona quanto tempo que durou todas essas coisas, não é claro para a gente nessa leitura que vamos fazer aqui,
que eu sugeri a você do capítulo 26 todo, mas uma coisa é certa, Deus honrou a confiança de Isaac e Isaac prosperou naquela terra. Ele não precisou sair dali para experimentar da bênção e do favor de Deus. Os filisteus estão por aí, querendo entulhar os poços, querendo tirar você daquilo que Deus tem colocado e tem te dado a palavra. Persevere naquilo que Deus confiou nas suas mãos, porque Deus vai fazer esse poço gerar água e o inimigo não mais vai entulhar os seus poços. Você vai prosperar e as coisas vão fluir na sua vida. Então eu quero te dar uma palavra de encorajamento hoje. Creia na primeira palavra que Deus te deu. Não creia nas circunstâncias. Não creia nos obstáculos. Não deixe que o inimigo sussurre nos seus ouvidos palavras de desânimo, palavras de desencorajamento, palavras que vão fazer com que você desista daquilo que Deus disse. A terra toda estava em escassez e fome, mas Isaac prosperou e ficou muito rico e muito próspero para cumprir a vontade de Deus. Eu também te encorajo a confiar e continuar perseverando. Entulhou um poço? Abre outro. Entulhou outro poço? Continua abrindo. Mas confie na palavra. Porque se você tem uma palavra, você tem tudo. E não é uma palavra de homens, é uma palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, nesse momento, eu apresento a vida de cada pessoa que agora está recebendo esta palavra. Vá, Senhor, ao encontro deste coração e ministre bênção, ministre vida. Que todos os inimigos caiam por terra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que todo aquele que tem se levantado contra a vida do teu filho e tua filha, todo aquele que tem sido, Pai, colocador de obstáculos, todo aquele, Pai, que tem sido criador de contendas, todo aquele que tem perturbado o caminho do teu filho e tua filha, em nome de Jesus, levante-se, Pai, e derrote todos esses inimigos. Coloque, Pai, envergonhados todos aqueles que se levantam contra os teus filhos, Pai, neste dia, todos aqueles que têm tentado desanimar, desencorajar, todos aqueles que têm tentado, Pai, entulhar os poços dos seus filhos, para que não jorre água, para que não possa ser plantado, para que não possa prosperar. Pai, que hoje seja o dia da derrota desses inimigos e que o Senhor faça, Pai, com que os poços de cada um dos teus filhos e filhas que recebem essa mensagem agora sejam abundantes, que jorrem água abundantemente e que eles possam, Pai, experimentar do teu favor e da tua graça, assim como o teu servo Isaque, descendente de Abraão, herdou ali, Pai, essas promessas. Nós também, como descendentes de Abraão, através de Cristo, o Senhor nos fez, Pai, filhos adotados. E a palavra do Senhor também diz que em Abraão, em Isaque, todas as nações da terra seriam abençoadas. E nós, Pai, como teus filhos, nos colocamos debaixo desta promessa, tomamos posse dessa promessa e veremos sim a prosperidade do Senhor na nossa casa e os nossos poços limpos, com água abundante, cristalina, pura, pronta para poder mais do que irrigar o chão, mas saciar a sede da nossa casa e daqueles que estiverem ao nosso redor, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor continue te abençoando. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, deixe o seu comentário, deixe também o seu pedido de oração e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Eu sempre peço isso para você aqui, sabe por quê? Porque ser generoso é imitar a Deus. E a Bíblia diz, o generoso prospera e quem oferece alívio, alívio receberá. Talvez você conheça uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem, assim como você recebeu e foi abençoado. Distribua. Não tenha dó, mas vai com força. Mande para muita gente essa mensagem e vamos ouvir os testemunhos e vamos ouvir quantas bênçãos têm chegado na vida das pessoas. Deus abençoe seu dia, tenha uma semana especial e continuamos a nossa proposta aqui, orando a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida.